Fala, Atos, tudo certo com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro episódio desse projeto novo que a gente está trazendo aqui para a igreja, esse podcast. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder estar fazendo esse bate-papo com meu irmão Rafael, que tem aí seus 33 anos, esse jovem ancião ali do nosso grupo de jovens, que é o jovem mais velho, é o mais sábio dentre todos nós, que cara que mais sabe de teologia que eu conheço, respeito muito ele. E também é o cara que mais treme. Nunca vi alguém tremer a mão igual esse cara. Mendo, você me respeita, cara. E apesar de ser o ancião dos jovens, eu não sou o ancião da igreja. Tem uns problemas na coluna, mas a gente vai vivendo, né? Eu tô aqui também com o Mala, né? Que é o rapaz do som, o varão de guerra ali, que fica ali no som. Quando tudo dá errado, ele que é o culpado. Mas ele é uma bênção também na minha vida, meu amigo. É uma bênção para a igreja, para a comunidade, para os jovens. Bem, então aqui também, né, com o Mendo, que foi quem começou aí essa abertura. Ele que é um cara bem... Às vezes ele incomoda bastante, né, mas no geral ele é um cara tranquilo. Mas a gente agradece muito a Deus pela vida dele, ele é uma bênção na nossa vida. Ele que está à frente aí do projeto com os adolescentes na nossa igreja. E ele está conduzindo isso de forma com muita graça, graças a Deus. E, Mendo, conta pra gente aí como que foi o momento que você chegou na comunidade, se você já era convertido, como é que foi o seu processo aí? Cara, você não vai acreditar, mas eu entrei pela porta quando eu cheguei. Eu Nossa. fui lá no domingo, na hora do culto, passei pela porta. Não, mas brincadeira, gente. Cara, eu cheguei na comunidade, eu tinha acho que 1 ano de convertido mesmo. Eu sou de Londrina mesmo, mas eu fui morar por 1 ano lá em São Paulo com minha mãe, que a minha irmã fazia faculdade lá, estava estabelecida lá, e minha mãe sempre amou São Paulo. Eu sempre amei Londrina, mas tive que ir junto, né? E lá, graças a Deus que eu fui junto, porque foi lá que eu encontrei Cristo. Já estava ali num processo de leitura, de querer me aproximar mais, mas foi lá que eu fui batizado. Fui batizado em uma igreja batista. E eu cheguei na comunidade, foi por meio do pastor Anderson, que ele é amigo do pastor César, que me batizou lá em São Paulo. E ele fez essa ponte e agora a gente está aqui. Agora a gente está aqui com muita graça e com muita felicidade. E você, Rafa, como é que você veio parar aqui? Bom, diferente do Mendel, que teve que ir para São Paulo para se tornar crente, eu vim de São Paulo já crente para Londrina, tá? E aí eu conheci a minha atual esposa. Não, mas atual fica estranho, tá, gente? A minha esposa Beatriz, tá bom? Bom, a gente se conheceu, começamos a namorar. E eu era da Batista e ela da comunidade de Atos. E com o tempo eu comecei a me ver muito mais participante dos eventos da comunidade de Atos do que da igreja que eu estava indo. E a transição foi meio que natural, né? Em determinado momento eu me vi participando do processo de membresia da igreja, tá? Então eu tô lá na comunidade já vai fazer talvez uns 7 anos, não lembro agora de cabeça, tá? Mas essa é a minha história, eu cheguei dessa forma, tá? Por livre e espontânea pressão da minha esposa Beatriz, que me obrigou a virar membro da comunidade, brincadeira. A verdade apressa minha hora, vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Bom, e você, Mal? Só faltou você, né? Não, pelo visto, assim, né, pra ser crente você tem que ter passado por São Paulo, né, mas diferente deles eu não nasci. São Paulo. É verdade. Exatamente. Acho que... Pra você virar crente, você tem que conhecer as cartas A pregação. Pois é, não, é verdade, isso de fato. Mas eu conheci de outra forma, né, não cheguei pra São Paulo. Mas o meu caso foi um tanto diferente aqui, né, dos dois. Eu me converti com uns 14 anos, né, porque tava ali na pandemia, que começou as coisas a ficar meio difíceis para todo mundo, mas graças a Deus nesse momento ali, né, de dificuldade, Cristo me encontrou ali, né, graças a Deus o Espírito Santo, ele me convenceu a estar buscando mais, tendo um interesse, colocou no meu coração aquela
aquela questão, né, por buscar a palavra, de fato. E graças a Deus eu encontrei uma irmã da igreja que estudava comigo, e falando irmã, né, parece que é uma pessoa que nem o Rafa, né, assim, já de mais idade, mas não, ela tem a minha idade também. Incrivelmente ela faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 10 de março. É a Daniela, Que é a minha cunhada. que é a cunhada do Rafa também. Não, assim, incrivelmente ali também, né, na igreja ali, é tudo interligado, assim, nas famílias, mas... Tudo familiar. Tudo familiar. Mas, através dela ali, eu pude, assim, ter um contato maior com a comunidade Atos, foi onde eu tive, assim, um interesse também por estar fazendo parte de uma comunidade, onde eu comecei a ver também os vídeos do culto, né, da Igreja Comunidade Atos. E, assim, eu vi ali uma necessidade, de fato, né, de estar frequentando uma igreja. E daí eu fui no culto de jovens, né, no sábado, e logo no dia seguinte eu fui também já no domingo, no culto. E assim, eu comecei a frequentar de fato ali a comunidade. No olho dela, a vida do autor do livro preto, que não mente, não muda e não... Amém, graças a Deus. E graças a Deus pela sua vida, Mala, pela sua vida, Rafa. E a pergunta que eu acho que tá na sua cabeça agora é por quê? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está gravando esse nosso bate-papo? Por que a gente está seguindo esse projeto? Por que, Rafa? Por que a gente começou com isso? Porque crente gosta de conversar, né? Então por que não gravar uma conversa, né, entre nós, um bate-papo sobre coisas que edificam a nossa vida, né? Então essa é a ideia. Ter um bate-papo entre nós, conversando sobre coisas da fé. E exatamente o que o Rafa falou, bate-papo daquilo que a gente ama. Então a gente vai estar falando de teologia, vai estar falando ali dos evangelhos, a gente vai estar falando de temas que dizem respeito à nossa vida cristã. E a nossa ideia é fazer isso mensalmente. Todo mês a gente está trazendo alguma coisa nova aqui para vocês. Então a gente vai estar tendo vários tipos de programas, né, Rafa? Então, entrevistas com irmãos aqui da nossa igreja, que tem uma história para contar. Fazer sobre temas um pouco mais robustos também. Bíblia, Bíblia, espiritualidade. igreja, cultura, missão. Qualquer coisa que você pensar sobre a sua vida cristã é o que a gente vai falar aqui. Porque a ideia é a gente trazer isso, que não deixa de ser teologia, tudo isso é teologia, mas de um jeito acessível. E interessante do podcast é que dá pra você ouvir de qualquer lugar, né? Pode estar lá na academia com seu foninho, escutando a gente falar. Pode estar lá no trabalho, às vezes o trabalho tá meio parado, não tem muita coisa pra fazer. Segue a gente aí no Spotify, se você tiver. No Deezer, se você tiver no YouTube. Aí YouTube eu acho que todo mundo tem. Liga o Falatos aí, escuta a gente. E também a gente vai aceitar sugestões. Se você tiver alguma sugestão de algum tema que você quer ver, fala assim, ó, eu quero que vocês falem de escatologia, porque eu quero que todo mundo discorde, entendeu? Manda aí, fala pra gente. Encontrou a gente ali na igreja, tomando um café, conversando, pode sugerir um tema, tá? A gente coloca na lista, conforme a gente for gravando, a gente vai conversando sobre esses temas, tá bom? Ou não, tá? Dependendo do tema, se for um tema muito polêmico, ou um tema que é muito distante daquilo que a gente tem estudado. Se Adão tinha um Beagle, não? Se Adão tinha um Beagle, mas isso é interessante. Se Adão tinha um Beagle, não. Né? Lembrando que minha área de estudos é teologia, do Mendel é engenharia e a do Mala é veterinária, né? Então, assim, alguns temas a gente não domina, então é melhor a gente não tentar falar sobre eles para não cometer nenhuma gafe ou alguma inverdade, né? Então, nisso, que eu convido vocês a caminhar junto com a gente, a seguir a gente aí em todo esse andar desse projeto. E agora, vamos passar para a nossa entrevista com o Saulo, retrato da vida do Saulo, da vida da nossa comunidade. E espero que isso venha a edificar muito você que nos ouve. Pois quem confia no autor do livro preto não encontra lugar nessa terra. Fala galera, tudo bem?
gente começa aqui o nosso primeiro episódio do Fala Altos e a gente está com uma presença ilustre aqui, que é o pastor Saulo. Saulo, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui contando essa ideia. Legal, gente. E a gente vai ter uma conversinha hoje, entendendo basicamente um pouco da história do Saulo e também da comunidade Atos. Acho que não tem como separar o Saulo da comunidade Atos, né? As duas coisas caminham juntas aí. Saulo, primeira coisa que eu queria saber, como é que foi o seu chamado ministerial, né? Quando você se enxergou como pastor? Então, Rafa, a minha história é bem interessante nesse sentido, porque eu nunca pensei em ir para o ministério, para o chamado, até o meu irmão resolver ir para o seminário, né? E ele, todo mundo sabe dessa história, ele faleceu então, no primeiro ano do seminário, e aquilo ficou marcado no meu coração no sentido de que eu queria seguir os passos dele. Mas, como todo jovem, você não pensa em pastoreio, você pensa em missões, né? O primeiro passo que eu pensei foi para missões, nós fomos missionários, 1 ano de casado, a gente foi para Jocum, todo mundo sabe essa história, ficamos lá um tempo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 anos. Quando eu casei, 23 anos, a gente foi para Jocum, né? E aí a gente ficou 2 anos em missões. E nesse período houve muitas mudanças na Quinta Igreja, né? O pastor Josias, que todo mundo conhece, ele resolveu sair da Igreja Presbiteriana Independente por escolha própria, né? E aí eu fiquei numa sinuca, porque eu era missionário e tudo estava acontecendo e eu estava fora de Londrina. E nesse momento Deus me direcionou para ficar na Quinta Igreja. Só para eu entender um pouquinho, você é de família presbiteriana, nasceu dentro da presbiteriana, como é que é? Na verdade, assim, o meu pai é de família presbiteriana, de longa data. Minha mãe era católica. Quando a Quinta Igreja, né, a Quinta Igreja Presbiteriana Independente, foi fundada no ano de 1978, se eu não me engano, a minha mãe começou a acompanhar meu pai. E aí nós fomos todos para presbiteriano. Então a minha formação toda é presbiteriana, né? Presbiteriano Independente. E essa foi o caminho que a gente percorreu, né? Certo. E, então você cresceu dentro da presbiteriana, depois foi para o campo missionário. Isso. E aí teve essa situação. E aí voltamos para pastorear como pastor auxiliar Uhum. a Igreja Presbiteriana Independente, a mesma igreja que eu cresci. Exatamente. Né? Foi a única igreja que eu frequentei antes de começar a comunidade Atos. Entendi. E aí esse retorno já voltou da missão com o ministério. Exatamente. Voltei de missão como pastor auxiliar. O pastor Josias e o Beto, né? O pastor Beto, eles saíram, né? O pastor Josias foi para Curitiba na época, o Beto começou o ministério dele, depois começou a Igreja das Nações, né? E aí eu fiquei com o pastor Paulo na Quinta Igreja, como pastor auxiliar. Legal. Isso era o ano de 2001. Como foi esse choque, né? Chegar e já ter uma responsabilidade tão grande. Foi assim. muito... A gente estava em Belo Horizonte na época, foi apavorante. A gente não sabia, né? Eu tinha uma ligação muito maior com o pastor Josias e com o Beto do que com o Paulo. Então foi desafiador, realmente. Ô Saulo, e quais foram os desafios que você enfrentou? Você poderia compartilhar com a gente? Então, porque assim, quando a gente chegou, a igreja estava numa crescente de missões. Então a gente não conhecia nada, não conhecia a teologia da igreja. A nossa teologia também não era uma teologia, assim, que se pode dizer reformada, apesar de eu ter crescido na igreja presbiteriana. Era uma teologia muito neopentecostal. É que nesse momento, né, eu não sou de Londrina, né, mas eu sei que nesse período, nesse momento histórico das presbiterianas em Londrina, parece que veio muita coisa de fora, assim, umas teologias diferentes, né? Muita coisa. E a IPI, ela abraçou bastante isso. Né? Então, e no primeiro momento, eu abracei. Né? Eu não nego as minhas origens. Sim. Eu abracei essa teologia e a gente caminhou com ela por uns 3 anos até que a gente começou a conflitar.
até que as coisas começaram a não mais cair no meu coração, e foi quando começou a surgir toda essa inquietação que levou ao surgimento da comunidade Atos. E o que era, Saulo, que gerava esse conflito no seu coração? Assim, você poderia dar alguns exemplos para a gente entender, né? Olha, a teologia da prosperidade entrou com tudo na época, então tinha algumas práticas da teologia da prosperidade que não caíam no meu coração, ofertas que eram direcionadas diretamente aos pastores, que eram as primícias, né? E eu recebia também, a questão não era nem essa, mas o fato disso incomodar, não entender que isso era uma coisa correta a ser feito. Também a ideia de a esposa do pastor ser remunerada só porque era esposa do pastor, sem contar a teologia, uma teologia que visava o crescimento, visava um retorno financeiro, e essas coisas nunca caíram bem no meu coração. Muito embora eu me envolvesse, eu participei de tudo que você pode imaginar de células, de treinamento de célula, G5, G12, rede, enfim, fiz tudo isso. Só que com o tempo essas coisas começaram a me incomodar profundamente. E foi quando começou a teologia falar mais alto, né? Muitas pessoas não entendem muito esse rompimento, mas talvez se eu fosse pontuar, talvez o maior problema foi que o meu coração já não estava mais naquilo. Nessa época, Saulo, você já tinha se formado em teologia ou você tinha aquele curso da Jocum, de teologia de treinamento, preparação? Como é que... Não, eu estava fazendo teologia. Fazendo teologia. Porque eu fiz vários cursos de liderança em Jocum, mas teologia eu comecei quando eu estava na Quinta Igreja Presbiteriana Independente, né? E o rompimento se deu exatamente no meio do processo. Então o estudo da teologia foi um fator importante para que essa ruptura acontecesse, né? Foi. Inclusive vários professores, a gente conversou com muitos professores, a gente falou dessa angústia, porque qual que era o problema? O problema é assim, quando você está inserido num contexto, você acredita que só você está errado e que está todo mundo certo. Porque todo mundo estava vibrando com aquilo tudo que estava acontecendo na igreja, a Quinta Igreja estava num ascendente, estava perto de 700 membros, uma igreja que era importante em Londrina, né? E de repente você é uma voz contrária àquilo. E aí, como você está no seminário, aí você começa a ouvir vozes fora dali, que vão te dando uma clareza. E quando você descobre que você está indo pelo caminho errado, você percebe que tem muitas pessoas, que são as pessoas que começaram a comunidade com a gente, que estão até hoje com a gente, e tinham a mesma inquietação. Só que nunca falaram, porque tinham o mesmo sentimento. Então, toda essa situação levou a uma ruptura. Então, o momento que você não se enxergou mais ali, decidiu sair. Exatamente. E como foi essa saída? Ela foi individual? Eu vou sair procurar uma nova comunidade? Ou eu vou sair, mas um grupo de irmãos está indo comigo e a gente vai tentar plantar algo? Como foi isso? É boa pergunta, né? Até para entender esse processo. Porque em momento nenhum eu quis dividir a igreja, né? Como as visões já não batiam mais, eu não tinha mais... Meu coração já não estava mais na Quinta Igreja, eu resolvi fazer um jejum. Fiz um jejum prolongado, de 40 dias, a pão e água, né? Nesse tempo eu fui orar, e eu lembro até hoje a Ju, né, a minha esposa, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tô com você, se você quiser ir para missões, pro Sertão, a gente já conhecia o pessoal do Sertão, né? Eu fiz missões lá, então a gente vai, deixa tudo, e eu não sabia, eu realmente não sabia qual seria o próximo passo. Aí o que aconteceu? Eu comuniquei que eu ia sair. Isso foi uma decisão individual, né? Foi uma decisão pessoal, que não teve influência de ninguém, e eu também não influenciei ninguém a tomar essa decisão. A questão, Rafa, é que quando eu tomei essa decisão, as pessoas começaram a me procurar. Porque eu tinha uma proeminência na Quinta Igreja. Eu era pastor auxiliar, mas eu pregava várias vezes, então eu tinha acesso, era líder de jovens e tal. E as pessoas começaram a me procurar e perguntar, o que nós vamos fazer? Então colocava no plural, né?
Não o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer. Então essas famílias, né, que hoje estão com a gente, que começaram a comunidade Atos, elas também não sabiam para onde ir. E foi nesse contexto que eu então falei, bom, vamos orar em casa. E a gente começou a orar. E a primeira reunião de oração que nós fizemos em casa, assim, não tinha ideia do que a gente ia fazer, se ia todo mundo para uma igreja, se ia começar uma comunidade. Não tinha essa ideia ainda. Foram 80 pessoas na minha casa. Nossa. Minha casa tinha gente na escada, tinha gente fora, tal, foi muita gente. E aquilo me impressionou. E eu comecei a entender que talvez Deus quisesse que eu cuidasse desse rebanho. E foi aí que a gente então se reuniu, sentou e falou, o que vamos fazer? E decidimos. Foi nesse período que a gente decidiu então começar a comunidade Atos, onde nós começamos as reuniões na casa do Rivaí da Marlene. Foram os primeiros cultos da comunidade onde as coisas começaram a tomar forma, né? Foi onde a gente começou essa caminhada, assim, posso dizer com toda a convicção, inesperada. Saulo, só para eu entender, quantos anos da sua vinda do sertão para cá, sertão não, de Minas Gerais para cá, né? Você assume como pastor e a ruptura e o início da comunidade de Atos, quantos anos mais ou menos? Então, a gente chegou aqui no ano 2000, a gente foi para lá no ano 2000, o curso foi curto, foi uns 3 meses, 4 meses. Chegamos em Londrina, assumimos, né? Aí ficamos até o ano de 2004 foi tudo tranquilo. A partir do ano de 2004 isso começou a ficar latente, a me incomodar. E aí a gente começou a tentar fazer algumas mudanças. Não tivemos sucesso, porque a igreja estava nessa vertente, enfim. E aí em 2005, quando nós decidimos realmente nos posicionarmos, aí foi quando houve a ruptura. Então foi nessa data, 15 de setembro, quando a gente começou a comunidade, mas eu me afastei da Quinta Igreja, era talvez maio, junho de 2005. Então foi 5 anos, foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. E Saulo, uma dúvida que eu tenho, tá? E eu creio que tem muita gente que tem também. A gente tem uma ideia, né? Do porquê, do nome, mas a gente sempre remete a conta de Atos, do livro de Atos, etc. Mas eu queria saber o porquê de Atos vindo de você. Sim. Por que o nome Atos, né? Igreja então, da Comunidade Atos. A ideia é assim, a gente tinha no coração o seguinte, eu tenho um coração missionário. E a nossa igreja, quando a gente formou a comunidade, até as pessoas elas têm uma certa confusão com relação a isso. Não é que eu não queira que a comunidade cresça, mas não é o meu ponto principal, porque isso corrompe as igrejas. Crescimento numérico, né? O foco, né? O foco, Isso, né? exatamente. Então a nossa visão, desde o primeiro dia, é crescer para fora. Então, por exemplo, nós ajudamos o Sertão da Paraíba desde que a comunidade Atos começou. Nós ajudamos missionários e fazemos evangelismo desde que a comunidade Atos começou. E a ideia de Atos é para fora. A ideia de Atos é você fazer missões para fora. Então a gente não tem pretensão nenhuma de ter uma placa Comunidade Atos no Sertão da Paraíba. Isso não vai acontecer. Se acontecer, Rafa, você está aqui na minha frente, você pode chamar a diretoria da igreja e falar, o Saulo está com um problema sério, ele está se desvirtuando. Porque essa foi a proposta que estava no nosso coração e aquilo que nós entendemos que Deus nos deu. Entendi. Por isso Atos, Entendi. para fora. Né? Remetendo a missões. Missões ali do Exatamente. de Atos ali. Exatamente. Certo. E Saulo, você poderia nomear também quem foram ali as pessoas mais participaram ali da fundação da comunidade, que estão até hoje entre nós, né? Então, o Anderson, meu parceiro de ministério, que ele também não sabia para onde ir, né? E a gente sempre teve essa ligação, né? Eu conheço o Anderson desde que antes do Levi e o Davi nascerem, então já faz aí uns quase 30 anos que a gente se conhece, parceiraço, né? na caminhada e tal. E algumas famílias, né? Por exemplo, Rivael Marlene, que nós estamos aqui, Omar e Miriam, o Sidney e a Márcia. Seria um crime eu falar todos, porque eu vou acabar esquecendo, mas eu não poderia... 80, né? Exatamente, eu não posso deixar de mencionar a Magnólia, não posso deixar a Yaju, né? A Genesia, a Ana Murge, né? Tem várias pessoas, até mesmo que
que caminham conosco não se destacam tanto como, por exemplo, a Ivanil e o Nivaldo estão desde o início da comunidade. Então tem muitas pessoas, a Carol, né, que tinha acabado de ir para a Quinta Igreja, Carol e Ricardo. Então tem muito disso também. As pessoas estavam começando aí na Quinta Igreja, mas me conheciam, né? Então foi uma galera e junto com tantas outras pessoas aí. E esses primeiros meses, eles foram, pelo que eu entendi, nos lares. Na sua casa, especificamente. Isso. Uhum. Na verdade, assim, na minha casa foram as reuniões de oração. Foram 2 reuniões de oração e a gente percebeu que não ia caber. Minha casa era relativamente pequena e a gente foi pro Riva. Lá a gente ficou... Na chácara. Não, na casa dele. Na casa dele. Ele é perto ali da comunidade, né? Então tinha um quintal grande ali, cabia umas 50 pessoas. Foi quando a gente começou. Dali, a gente ficou umas 3, acho que um mês mais ou menos, não lembro exatamente. E depois nós fomos ali no início da Santos Dumont, que o próprio Rivail conseguiu com a gente, que tinha alguma relação com a Copel. E a gente ficou naquele auditório até encontrarmos o lugar que estamos até hoje. Até hoje. Né? Eu fico imaginando, né, que vocês estavam dentro de uma estrutura muito antiga, que é a estrutura presbiteriana, independente dos problemas que estavam acontecendo ali naquele momento, né? Mas é uma igreja histórica, né? Uma igreja que tem uma estrutura já Sim. muito antiga, né? E vocês saíram dessa comunidade, dessa estrutura e estão plantando uma igreja nova. E quais foram os desafios, né? Porque deve ser muito difícil, né? Plantar uma igreja já com 80 membros, assim, de cara, né? E sem ter uma estrutura por trás para ter algum apoio, seja ele financeiro, espiritual, Sim. enfim. Quais foram os primeiros desafios, assim, que vocês encararam? Rapaz, engraçado, né? Eu lembro até hoje, quando a gente precisou comprar as primeiras cadeiras. A gente não tinha recursos, a comunidade estava começando, né? Eu não sabia nem como que a gente ia fazer isso acontecer. E aí o meu sogro, que também veio com a gente na época, ele deu o primeiro dízimo dele ali, e com esse dízimo a gente decidiu comprar as primeiras cadeiras. Eu lembro como se fosse hoje, né? Então esse foi um desafio, coisas assim, por exemplo, a gente estava nesse local, mas não tinha uma estrutura fixa, então a gente só se juntava lá de domingo. Então onde que a gente ia colocar os equipamentos de som, né? E para falar a verdade para você, eu nem lembro onde ficava, porque a gente era muito cru, muito novo, então a gente não sabia como que as coisas iam funcionar. A gente não sabia para onde ia caminhar isso, muitas incertezas. Mas uma coisa, Rafa, que nos conduziu sempre, foram 2 coisas, a fé e a convicção. Cara, a convicção de que realmente Deus estava naquele negócio, até porque uma coisa que você percebe hoje, por exemplo, e isso os meus professores falavam do seminário, falavam assim, olha, se prepare para uma coisa, a grande maioria dessas pessoas que estão saindo com você, em algum momento eles voltam para a igreja deles. E não aconteceu. Vamos assim, arredondando, de 100, né, não foram 100 pessoas, mas de 100, 80 estão com a gente até hoje. Talvez 20. E com detalhe, esses 20 que não estão conosco hoje, também não voltaram, foram para outras comunidades, para outros lugares, ou mudaram. Então, eram desafios, né, que a gente enfrentava, a gente não sabia, mas a convicção foi nos fazendo trilhar o caminho e aprender, assim, as pedras, né? E um grande desafio que nós enfrentamos logo no começo da comunidade é que a gente foi roubado, né? Tipo, tinha um rapaz que participava lá e ele ia ensaiar, isso a gente já estava no local que a gente está hoje, ele pedia a chave para ensaiar no domingo à tarde. Como a gente tinha culto domingo de manhã e domingo à noite, e o culto de manhã era mais movimentado, então ele pescava literalmente do gasofilácio. E ele fez isso por uns 2 meses. Pescava literalmente? Literalmente. Tipo assim, ele ficava porque ele não tinha chave, então ele conseguia, porque não era um negócio tão hermeticamente fechado, né? Sim. Então ele conseguia pescar e a gente passou por uma crise, porque a gente falou, o que está acontecendo? Será que a gente está errando? Será que as pessoas estão desistindo? Enfim, porque, querendo ou não, infelizmente, você precisa de dinheiro, né? Para manter uma estrutura. E talvez esse foi o maior e o grande desafio, inclusive para as definições teológicas que nós tomamos naquela época. Não sei se você quer que eu fale um pouco disso. Sim.
eu queria te fazer uma pergunta antes disso, porque assim, eu imagino que para plantar uma igreja nova, no início você vai ter alguns acertos e alguns erros, né? Como pastor, assim, como que você enxerga isso? O que que você percebe que você poderia ter feito diferente? Ou no que você acertou? Porque eu fico imaginando assim, eu no seu lugar, eu teria alguns problemas, né? Sim. Porque a gente, às vezes, não tem muita sabedoria para lidar com algumas situações, né? Isso só o tempo vai nos ensinar, né? Como foi isso para você? Porque, cara, foi muito rápido. Foi. Foi uma coisa assustadora. Você recebeu o ministério, já tá plantando uma igreja nova, né? Talvez, Rafa, o grande erro que nós cometemos foi abrir o púlpito. Não para as pessoas da igreja. As pessoas da igreja estavam aprendendo, elas estavam desejosas e tal, mas assim, a gente abriu o púlpito para pessoas que tinham teologias diferentes da nossa e diferente da que a gente estava buscando. Isso causou problemas, né? Então, eu lembro até hoje de um profeta, né? Uma pessoa que foi na igreja, acabou profetizando um monte de coisa, absolutamente nada daquilo aconteceu e aquilo já nos incomodou no começo. Então, assim, hoje, você percebe isso, as pessoas percebem que as pessoas que pregam na igreja, eu, Anderson e Joãozinho, né? E quando a gente convida alguém que a gente tem uma confiança e um conhecimento muito grande, porque talvez esse tenha sido o maior erro que nós cometemos. Nós abrimos oportunidade para pessoas que quase causaram um sério problema na comunidade. É que Deus foi muito misericordioso conosco. Por quê? Porque nessa ânsia de mudar, você também quer acertar. E nas suas tentativas de acertar, você comete erros. Então você abre o púlpito, e aí as pessoas falam coisas das quais você vai precisar de meses para corrigir. Então a gente, por conta disso, a gente tomou a decisão de fechar, para não incorrer nesses erros. Eu acho que um outro erro que a gente cometeu foi não se preocupar tanto no começo com o cuidado pastoral. Tipo assim, a gente visitava as pessoas, tudo, mas ainda não tinha os grupos, porque a gente não sabia como ia funcionar isso, né? Então demorou um pouco. O contexto de célula na época era muito ligado a G12, né? Então exatamente. Tinha uma certa visão ruim sobre o movimento celular. Exatamente. E a gente não sabia como ia lidar com isso, então a gente foi errando, a gente consultou muitos pastores para ver como que a gente ia agir, ia fazer. E a gente teve muitas dúvidas nesse processo, mas assim, eu louvo a Deus porque pela misericórdia de Deus a gente teve mais acertos do que eu. Por quê? Por uma simples razão. A gente viu tanta coisa na minha vida, na minha história, eu vi tanta coisa das quais eu não queria, que se tinha uma certeza na minha vida era o seguinte: as coisas que eu não queria dentro da comunidade Atos. Não só eu, né? As pessoas que começaram a comunidade Atos. Saulo, como vocês vieram também de um ambiente teologicamente complicado, né? Eu digo na época, né? Não sei como é que é hoje, né? O que veio junto com você ou com o pessoal que estava ali no início, né? E como foi a percepção de que essas coisas que vieram eram erradas? Como foi para te mudar isso, né? Eu creio que alguma coisa ou outra veio, né? Concepções teológicas equivocadas e tal. Eu vou tentar te explicar falando da minha experiência. Quando eu era jovem, quando eu estava na Quinta Igreja e a gente cresceu ali, eu era uma pessoa muito devotada, digamos assim. Eu orava bastante e tal, mas também era um jovem. Então assim, Rafa, eu acordava no céu, eu terminava no inferno, no meu dia. Foi quando nós conhecemos o Ministério Fiel. Para mim isso foi um divisor de águas, porque a gente participa do Congresso da Fiel já... talvez 15 anos, não sei. Isso já tinha quantos anos de comunidade? Já tinha uns 3 anos de comunidade. A gente, nesses 3 anos de comunidade, tinha muitas coisas que estavam nebulosas. Né? Eu não posso falar para você exatamente qual que era a minha teologia nesses 3 primeiros anos. Por quê? Porque tinha toda uma herança. De toda uma realidade que eu vivi desde que praticamente eu nasci. Então você imagina mudar isso. Mas tinha um incômodo de saber que aquilo não é possível que aquilo estava certo. As coisas que eu vi, os congressos que eu participei na época, beiravam aberrações. Né? Não dá tempo a gente contar desses congressos, nem vale a pena. Então, acho que talvez por uns 2, 3 anos, a teologia da comunidade foi um negócio muito nebuloso. A gente não
Não tinha uma definição. Não tinha uma definição. Até que nós conhecemos o Ministério Fiel e a gente começou a participar desses congressos, não apenas participar desses congressos, mas buscar a teologia dessas pessoas. Então, teve pessoas que influenciaram muito na nossa teologia, como John Piper, Augustus Nicodemos, né? Vários outros personagens dessa época e desse contexto. Foi quando a nossa teologia ela começou a maturar, ela começou a se tornar uma teologia reformada. Como o contato com essa teologia fez vocês enxergarem o texto bíblico? Porque antes de vocês terem contato com ela, vocês enxergavam de uma forma, né? Sim. E agora, tendo contato com ela, o texto bíblico acho que começou a ser entendido de uma outra maneira, né? E isso muda tudo, né? Porque a igreja, ela anda em cima do texto bíblico. Né? Então a forma que a gente interpreta ela é a forma que a gente vai seguir, né? Sim. Quando a gente começou a entender essa teologia, a gente começou a olhar para a Bíblia de uma maneira muito mais expositiva. Certo? Então, por exemplo, os nossos grupos. A gente começou a estudar livros da Bíblia. Então a gente estudou Hebreus. Hebreus foi agora recente, mas a gente estudou vários livros da Bíblia dentro de um contexto expositivo. Porque uma das coisas que ficaram muito claras para mim e que mudou completamente a minha maneira de pregar é que, assim, lá atrás, você tirava o texto do contexto. Então era muito lindo você pregar sobre Gideão. Todo mundo ia ficar assim, impactado, né, com uma pregação sobre Gideão. Quando a gente começa a entender uma teologia mais reformada, a nossa pregação muda, porque a história de Gideão não é tudo aquilo que você prega. Deus fez os milagres ali, claro, mas tem todo um contexto. E é muito impressionante como a teologia de hoje, ela tira textos do contexto sem a menor preocupação. E nós, talvez a maneira de lermos a Bíblia, ela foi uma maneira muito mais contextual, digamos assim, né? A gente aprendeu isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu aprendi, que eu fazia isso. Eu tirava os textos do contexto para falar de algum tema que eu quisesse falar. Hoje eu não faço isso. Hoje eu me rendo ao que está no texto, né? E eu sei que isso causa, às vezes, problema, porque não é fácil você falar o que está exatamente no texto. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir. Então talvez esse foi um processo. Não sei se eu respondi. Inclusive, uma pergunta que eu tenho é que como foi a recepção da igreja em relação a essa mudança de perspectiva, né? Ela vinha de uma cultura, pelo que eu entendi, neopentecostal, dessas revelações mentirosas, né? Desses atos proféticos mentirosos, etc. Então como que é? Porque vocês mudaram, a liderança mudou a mente, né? Mas a igreja, vendo desse contexto, agora se depara com essa mudança de perspectiva da liderança. Rafa, eu tenho talvez a resposta para isso assim, uma palavra. Cansou. Como eu acho que as pessoas que estão nesse contexto hoje um dia vão se cansar, cansou. Por quê? Porque no final das contas, nada mudava. Então essas pessoas estavam cansadas de ouvir e não ver uma mudança, não ver uma transformação. Então isso foi cansando a mim. E talvez eu pude externalizar muito bem essa fadiga que eu estava demonstrando, né? E foi o que eu sempre preguei desde o início. Falei assim, olha, se for para voltar aquilo que era, eu prefiro deixar de ser pastor. Eu me lembro, até hoje, uma pessoa, não vou citar aqui, mas ela chegou para mim e falou assim, Saulo, a gente precisa ser cobrado para fazer as coisas. Porque se a gente não for cobrado, a gente não vai fazer. Porque a gente aprendeu a vida inteira que a gente tem que ser cobrado e tal, né? Então você tem que cobrar a gente. E aí eu falei para aquela pessoa com muito amor, e ela está com a gente até hoje, né? Falei assim, minha irmã, isso não vai acontecer. Porque se a gente não entende que é por causa de Deus que nós fazemos, por causa de Cristo que nós fazemos, não é a minha cobrança que vai mudar, porque a gente foi cobrado a vida inteira e não mudou nada. E ela entendeu isso, tanto que essa pessoa está conosco até hoje, né? Mas é mais ou menos nesse contexto. As pessoas cansaram de ser, inclusive, exploradas. Por exemplo, a gente tinha na Quinta Igreja algumas não, inúmeras atividades. E as pessoas estavam esgotadas de ir na igreja todo dia à noite aqui na igreja. Então a gente caiu num outro extremo, né? A gente só tinha culto de domingo, mas depois a gente encontrou o equilíbrio. Mas a palavra é essa, o pessoal cansou, então eles queriam coisas novas, né?
Normalmente, quando tem essa conversão, falo do meu caso, né? Eu vim também de um contexto, fui de igreja histórica, fui de igreja pentecostal e também vim de igreja neopentecostal, bem padrão americanizado, assim, né? Que traz essas questões que vieram dos Estados Unidos, né? Enfim. E eu tive também essa mudança de perspectiva quando eu tive contato com a teologia reformada, né? E aí eu comecei a enxergar no texto bíblico uma coisa muito maior do que a experiência que eu tentava buscar nos cultos, né? Aqueles momentos emocionais. Não que não tenha que ter isso, né? Mas parece que antigamente você vivia atrás disso, né? É de ter um momento espiritual elevado e o texto bíblico ele ficava em segundo plano, né? E quando eu tive contato com isso, eu me tornei um pouquinho radical, né? E eu lembro que nesse período eu virei uma pessoa muito chata. E cometia até alguns erros, algumas injustiças, porque a gente acaba virando o dono da razão, né? Como foi isso para vocês? Vocês passaram por isso também? Cometeram, na tentativa de acertar, por conhecer uma teologia melhor, mais saudável, cometeram erros também? Ou não? Sim. Não, cometemos. Tá. Eu acho que a gente chegou no extremo, né? Porque a gente estava ferido com o outro extremo. Então essas questões, né? Essas questões assim, por exemplo... então agora não existe mais cura. E a gente sabe que isso não é verdade. Sim. A gente teve experiências na comunidade Atos, pessoas foram curadas. Sim. Até algumas pessoas perguntaram para mim na época, né? Falaram assim, você não acredita mais em cura? Né? E aí eu comecei a me dar conta de que, opa, peraí, eu estou radicalizando muito. Né? E aí eu comecei a deixar claro para a igreja que assim, Deus continua fazendo milagres. Não nesse esquema de charlatanismo que nós vemos hoje, mas os bastidores, na oração dos grupos, naquela oração individual, naquela oração do seu quarto, aqueles milagres que muitas vezes nós não damos muito valor e que realmente têm acontecido, e a gente tem casos na igreja. Então esse é um exemplo, né, de coisa que, tipo assim, você não fala mais nisso e as pessoas acham que você nem acredita mais nisso. Não, mas acredita, né? Porque eu lembro que quando eu tive essa mudança de perspectiva, eu convivi, né, nos meios mais tradicionais e reformados, assim, né? E eu lembro que é muito comum que quando tem essa mudança de perspectiva, a gente vai para uma linha, assim, meio cética da ação de Deus, no seu povo, né? E na comunidade de Atos eu percebo que isso não é um problema, não é assim que se pensa, né? Eu percebo que ela é muito diversa, ela é carismática, ela entende o lugar dos dons como uma coisa real dentro do povo de Deus, que é o Espírito atuando, né, entre nós. Isso é muito legal. Mas no início, então, vocês tiveram um certo problema com isso, né? Até chegar nesse ponto de equilíbrio. Então a gente teve. O que foi que aconteceu para você chegar nesse ponto de equilíbrio? Assim, quando eu tomei a decisão, quando a gente começou a comunidade, a gente não queria nem de longe ser parecido com tudo o que a gente tinha vivido. Só que com o passar do tempo, Rafa, a gente percebe que assim, Deus ele age em todo lugar. Sabe, eu não posso ignorar que a Quinta Igreja teve as suas qualidades e as suas virtudes que foram bênção na minha vida. Então é onde você consegue chegar no ponto de equilíbrio e pensar assim, puxa vida, tem coisas que aconteceram lá que foram boas, que a gente pode reproduzir. Tem muitas coisas que não, sim, mas tem muitas coisas que sim. Eu fazia parte da igreja. Tinha coisas das quais eu acreditava. Então é onde você busca o ponto de equilíbrio, e aí eu acho que é exatamente essa questão dos dons, porque a gente meio que fica meio cético e tal, quando na verdade a gente começa a perceber nos detalhes. Porque, por exemplo, como eu e o Anderson fomos orar, durante muito tempo a gente orou no hospital evangélico, né? E a gente orava com os enfermos lá no início, depois no final as coisas foram mudando e a gente acabou orando com os funcionários, né? Mas quando a gente orava pelos enfermos, a gente ia, entrava no quarto, orava, e a gente começou a ouvir muitos testemunhos de milagres que estavam acontecendo. E assim, não tinha holofote. Não tinha aqui, ó, vamos chamar a imprensa para falar agora de um milagre. Mas nós ouvimos e testemunhamos muitos milagres lá. Então isso começou a trazer esse ponto de equilíbrio. A gente começou a pensar, opa, peraí, não é tão radical assim. E eu acho que todo radicalismo é ruim. E eu acho que tem uma boa parte da teologia reformada que radicaliza para o outro lado. E assim, a minha formação é uma formação presbiteriana e a maior parte da Quinta Igreja foi uma linha mais avivada. Né? Então a gente teve que encontrar esse equilíbrio. Né? Tem uma frase de um teólogo holandês que eu gosto muito, o nome dele é Herman Bavinck, e ele vai falar que, vou tentar parafrasear, tá? Que eu não vou lembrar agora de cabeça,
Ele fala que nenhuma confissão de fé tem todo o conteúdo da verdade e que nenhuma igreja ela possui toda a plenitude da vida espiritual. Que Deus ele distribui sua graça de tal forma, né, que cada parte do corpo de Cristo ele vai necessitar das outras partes para que nenhum venha se vangloriar de ser melhor que o outro. Então eu acho que isso é muito legal, a gente entender que Deus, o corpo de Cristo ele é diverso, né? Ele tem pentecostal, tem o irmão que gosta do fogo, né, da oração em línguas ali, ele gosta de buscar essas coisas, tem o irmão que é mais da palavra e tal. E só que essas diferenças não deveriam nos afastar do nosso irmão, né? Entender ele como nosso irmão. Exatamente. Se como numa família você teve um irmão, Sim. ele era diferente de você, né? Sim. Eu sou filho único, talvez não perceba isso, mas cada um é diferente do outro em algum aspecto, né? Isso é muito bonito quando a gente consegue achar esse meio termo e entender que esse irmão, por pensar diferente, também ele é nosso irmão, né? E às vezes ele vai estar certo e a gente vai estar errado. Sem dúvida. E eu acho que isso enriquece. E talvez o maior exemplo da diversidade, e a gente costuma falar muito isso entre nós, os pastores, né? Nós três somos muito diferentes. Se você olhar para mim, você vai ver o pastor. É aquele que, tipo assim, não que os outros não sejam, me entenda bem. Sim. Mas assim, o meu foco é mais pastoral. E eu percebo nitidamente que o Anderson é evangelista. É quem trouxe a grande maioria das pessoas novas da igreja para dentro da igreja foi o Anderson. E o Joãozinho é o mais teólogo. E é interessante isso, porque mesmo nessa diversidade, e aí isso lembra também Atos, né? Porque Atos havia uma diversidade. Eu, por exemplo, estou preparando uma série de estudos sobre Gálatas, e Paulo e Pedro tiveram uma tensão enorme, e os dois eram apóstolos, a gente está falando dos líderes da igreja. Então, assim, é um erro terrível nós acharmos que estamos certos. Somos os donos da razão. E a gente sempre tem esse cuidado, por quê? Porque é o que você falou. Assim, o irmãozinho, que às vezes não entende nada de teologia, ele tem muito mais fé do que aquele irmão que já leu a Bíblia 30 vezes. E a gente precisa ter esse equilíbrio porque todos têm o seu papel fundamental dentro do contexto de igreja. Sal, mais algumas perguntas para a gente caminhar para o final. Se você fosse definir a comunidade hoje com uma palavra, uma frase, né, que representa a comunidade, né, o que você falaria? Cara, falo por mim. Alegria. Alegria. Eu sou completamente realizado por ser pastor dessas ovelhas. Eu acho que essas ovelhas são maravilhosas. Então, talvez o sentimento é esse, alegria. E eu ouço muitos falarem isso. Talvez isso seja o resumo desse momento, né? Saulo, o que você tem como sonho, né? A gente sabe que é Deus que vai conduzir o processo, né? Não é o seu sonho, né? Mas o que você imagina para a comunidade, assim, para os próximos anos, assim? O que você... Eu sei que você não espera uma estrutura grande, uma membresia grande, não é essa o seu foco, né? Mas como que você imagina daqui, sei lá, 10 anos, né? Rapaz, duas coisas. Eu oro todos os dias para que a gente tenha o nosso local. Você participou disso, sabe o grande desafio que é isso? Mas ter o nosso local. Isso é um sonho e eu espero que em 10 anos esse sonho já esteja completamente realizado. E a segunda, que talvez seja mais latente, é a gente atender mais e mais em missões. A gente ajuda hoje 11 missionários, se eu não me engano. Meu sonho é poder chegar daqui 10 anos e estar ajudando 100 missionários. Porque isso é reino. E assim, isso traz crescimento para nós. Mas talvez o grande crescimento é ver a comunidade inserida nesse contexto de sertão e de outros locais. Tal. Então acho que talvez o Anderson tenha outros sonhos e ok, a gente vai encaixar, o Joãozinho tem outros sonhos. Se tiver entrevistar cada um deles. Mas o meu, porque eu sei disso, isso muito claro para mim, porque eu oro por isso. Né? É de se fortalecer cada vez mais em missões e ter o nosso local. Realmente a gente está caminhando para isso, né? Com a graça de Deus a gente vai ver esses sonhos se realizando. Eu queria que você desse uma palavrinha
para o pessoal da igreja, né? Tá ouvindo agora o nosso primeiro episódio. Fica à vontade, viu? Olha, quero dizer que eu sou muito feliz por ser pastor de pessoas tão abençoadas e que têm entendido o Evangelho. Sabe, os nossos problemas hoje, eles são pequenos. Temos. Seria uma ignorância enorme achar que não temos problemas. Mas temos um povo muito, muito parceiro, muito cristão, muito comprometido, muito envolvido, muito engajado. Como você, né, que realmente tem se dedicado, tem feito isso, que eu acho tremendo, já tem cuidado bastante, ajudado bastante na teologia da igreja. Então é uma palavra de consolidação, digamos assim, né, de que realmente Deus tem sido gracioso para conosco. Amém. Saulo, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Deus abençoe você, viu? Amém.